Quais as causas de dor na lateral do quadril? Então, quando você vai dormir à noite, se apoia na lateral, incomoda, você tem que virar ao lado. Às vezes vai andar na rua, sente um choque nessa lateral, ou até mesmo na academia, quando vai fazer um abdutor ou leg press, sente que essa lateralzinha depois fica bem incômoda. Vamos falar nesse vídeo de 3 exercícios principais para poder melhorar isso agora. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. As causas específicas para poder gerar essa dor na lateral do quadril, principalmente, é a fraqueza do glúteo. Mas vamos entender quais estruturas tem nessa lateral primeiro. Nós temos a bursa, onde muitas vezes faz uma ressonância e tem lá uma bursite de quadril. Nós temos um tendão que vem lá do glúteo e se insere na tíbia, realmente lá na panturrilha, que é o trato iliotibial, vamos falar bastante dele. E temos o glúteo, que de fato é o que sustenta o quadril para conseguir ter o máximo de estabilidade do fêmur em cima daquela fossa do acetábulo, que é o nosso ilíaco, a famosa bacia, e automaticamente todo esse conjunto deve estar com muita mobilidade e também flexibilidade. Então, uma das principais causas que a gente tem dessa dor na lateral do quadril é a falta da mobilidade da própria cápsula do quadril. Nós temos também a fraqueza do músculo do glúteo, que sustenta esse fêmur para fora, conseguindo estabilizar. E também nós temos o excesso da tensão dessa lateral que vem desse tendão do trato iliotibial, onde esse tendão corre toda a lateral da coxa e caso esse glúteo não tenha força, que no caso a gente já comentou, o tendão vai começar a impactar na bursa. E o que você sente à noite quando vai deitar em cima do quadril é a sensibilidade da bursa por conta de toda essa alteração que a gente comentou agora. Então, a gente observando aqui o nosso amigo Jeff, nós temos aqui o trocânter maior, que é essa proeminência óssea aqui assim, ó, tá? O glúteo, ele vem dessa fossa, tá? E depois já desce com um tendão nessa lateral para se inserir aqui embaixo. Onde que fica essa bursa que a gente comentou, que é quando você deita e aí vai gerar um toque, automaticamente vai te gerar incômodo. Essa bursa se sustenta aqui embaixo, ó, justamente para proteger que quando o glúteo contraia, ele gere um atrito maior ainda nessa proeminência óssea. Então, a bursa vai se sustentar aqui embaixo, só que quando esse glúteo está fraco, essa articulação do fêmur não se articula tão bem, e também a tensão desse tendão lateral é maior, automaticamente ela inflama, gerando muita sensibilidade nessa lateralzinha bem próxima do osso, onde a gente consegue palpar aqui na lateral. O primeiro exercício aqui é de autoliberação do trato iliotibial. Então, o trato iliotibial, ele é justamente esse fio que corre na lateral da coxa, tá? E ele que pressiona a bursa aqui em cima. A gente precisa sempre mantê-lo bem maleável, com bastante flexibilidade, porque se ele trava toda essa lateral, gerando a pressão lá na bursa. Então você pode usar um rolinho de liberação ou até mesmo um cabo de vassoura, né? Depois de passar um creme aqui assim hidratante na lateral, e você vai deslizar bem nesse feixe lateral para justamente tirar essa tensão. Então você sustenta aqui, ó, 3 séries de 30 segundos, mantendo essa liberação. Não é gostoso, porque é uma região que absorve muita carga no momento em que você anda, em que você faz um exercício, onde você agacha. Então, esse compartimento lateral, ele sustenta a estabilidade do joelho, então não vai ser gostoso. Por mais que doa, mas você também tem que identificar que não é uma dor que deve ser insuportável. Então, se a gente fosse quantificar, pensando que 10 é o hospital, uma sensação, uma dor de 0 a 10, você pode sentir no máximo 5, tá? Passando disso, você reduz um pouco da pressão. Ficando muito abaixo disso, você pode intensificar um pouco, mas sempre mantendo numa escala de dor de 5. Bom, o segundo exercício é de mobilidade para poder manter a capacidade da articulação se movimentar. Que, nesse caso, eu vou simular como se fosse um espaldar, aquele suporte que tem na academia com várias barras para o pessoal alongar e tudo mais. Então, finge que esse daqui é uma das barras do espaldar. Você vai trazer a lateral do seu pé e vai empurrar o seu joelho
para baixo, fazendo com que essa perna se projete para a rotação externa. Então, automaticamente eu favoreço muito a ação do meu glúteo quando eu ganho essa capacidade de movimento de rotação externa do fêmur. Perfeito? Porque quando eu estiver apoiando a perna no chão, o meu glúteo tem que sustentar o meu joelho para fora para não deixar ele vir para dentro, gerando mais impacto lá na bursa. 3 séries de 30 segundos, sustentando, ó, aqui, ó, nesse finalzinho do arco. Caso você não tenha um espaldar, você pode também fazer sentado, apoiando o tornozelo e pressionando da mesma maneira o joelho para baixo. O terceiro exercício agora é para sustentar todo esse encaixe que a gente trabalhou. Então, tirou a tensão do trato iliotibial, melhorou a função do quadril no quesito da articulação, agora a gente melhora a função no quesito da força muscular, que é a do glúteo. Então você pode dar uma distância de mais ou menos um pé da parede e você apoia uma perna só no chão, fazendo força com o seu quadril para empurrar a parede. Automaticamente você inclina um pouquinho para frente, mas mantém a coluna reta. Só de sustentar aqui essa força se empurrando e ficar apoiado numa perna só, o glúteo já vai dar aquela fervida. Mas por que disso? De novo, quando você apoia o pé no chão, a estabilidade do quadril não deixa que o joelho venha para frente, gerando sempre aquele impacto na parte de dentro do quadril. Você vai fazer 3 séries de 30 segundos de isometria, só apoiando uma perna e fazendo força para empurrar a parede. Eu não aconselho vocês fazerem sempre dos 2 lados esse exercício, porque geralmente esse incômodo na lateral da perna, da coxa, ela vem sempre mais incidentemente de um lado só. Então, vou pedir para vocês fazerem sempre do lado que está mais recorrente a dor. Claro que se você tiver dor dos 2 lados, faça dos 2 lados. Mas se tiver só de um lado, faça só do lado que tem a dor. Porque aí sim a gente vai conseguir fazer com que os 2 quadris funcionem da mesma maneira. Espero que esses 3 exercícios te ajudem a ter menos dor na lateral da coxa e também te ajudem a ter mais performance lá no treino. Aqui no canal temos outros conteúdos com dica de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com aquele amigo que vive com dor no quadril.